Diz assim a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusavam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adma? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão. E bramando, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo virão, como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e é fiel com o Santo. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de louvar a Deus por essa oportunidade e agradecer e externar a minha gratidão a Ele pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês para meditar da palavra do nosso Deus. Ok? O tema que eu me proponho a falar hoje à noite é sobre a ruína da idolatria e o amor pactual e redentivo de Deus que nos resgata da mesma. Então, basicamente nós vamos, e minha tentativa é olhar para o livro de Oséias como um pano de fundo maior. É olhar para o livro de Oséias, olhando para os propósitos e a história global da redenção de Cristo. E a partir do livro de Oséias nós vamos dar uma olhada nesse texto, sempre tendo como pano de fundo justamente esse drama de Oséias, mas colocando esse drama a partir da história global da redenção, ok? Mas inicialmente eu gostaria de lembrar duas realidades a vocês, que muitas vezes nos passa despercebido, e muitas vezes a gente não para pensar em duas realidades que acontecem no mundo. Essas realidades, elas não podem ser negadas, porque fazem parte da nossa experiência. Do que é que eu estou falando? Talvez uma sentença ela seria boa aqui para resumir o que eu quero dizer. É uma sentença do Nathan Wilson, no livrinho que ele tem, chamado Notas de uma Xícara Maluca. Ele diz o seguinte: o mundo é maravilhosamente belo, mas é terrivelmente esfacelado. Ou talvez eu poderia resumir essa coisa e essa sentença em uma palavra. Eu diria que o mundo ele é agridoce. Ele tem seus momentos de doçura, mas tem seus momentos amargos. Ele tem os seus momentos de beleza, mas ao mesmo tempo tem os seus momentos de dores. O mundo ele é agridoce. Ele é simultaneamente amargo e simultaneamente doce. E é isso que nós não podemos negar na nossa própria realidade. Então deixe-me dar alguns exemplos para clarear o que eu estou querendo dizer.
A primeira coisa que eu quero falar é justamente sobre que o mundo, ele é belo. Isso é difícil de falar, porque todos nós sabemos disso, mas ainda assim é algo que nos foge às palavras quando nós vamos falar. É aquela coisa que nós nos sentimos bem quando estamos com os nossos amigos conversando sobre algo. Aquela ideia de que nós nos sentimos bem quando nós estamos com a nossa família e nós estamos ali naquela unidade e naquele compartilhar de ideias, de sonhos. Ou talvez seja nós olhando para a natureza e desfrutando do cantar dos pássaros, ou desfrutando daquilo que nos chama a atenção. Talvez seja até numa música, quando aquela música, por alguma razão que a gente não sabe explicar, ela toca o nosso coração e a gente diz, que música linda. Todas essas coisas que muitas vezes nos sobrevêm, mas que a gente não sabe muito bem explicar, elas mostram que nós fomos criados para enxergar a beleza, para ver a beleza do mundo, e que este mundo realmente tem beleza. Porque este mundo é bom e foi criado por Deus. Esse mundo é cheio de coisas que nos maravilha. E nós podemos ver isso no sorrir de uma criança, na brincadeira nossa, quando a gente está brincando com as crianças e elas vêm com qualquer coisa. Ou talvez até num jogo de futebol, para quem gosta e fica alegre quando o seu time faz um gol. O mundo é cheio de maravilhas e a gente não pode negar isso, porque isso faz parte da nossa experiência. Mas ainda assim, isso é apenas uma parte da realidade. Existe outra realidade, que é a realidade do mal. O mundo, ele não está caminhando como deveria caminhar. E nós sabemos disso pela própria experiência. Nós sabemos disso porque nós sentimos as dores desse mundo que está caído. Nós podemos ver a dor e sofrimento que vez por outra bate em nossa porta, ou vez por outra catástrofes e mais catástrofes acontecem, a gente fica boca aberta. Como isso aconteceu? Deixe-me mostrar alguns acontecimentos aqui para que a gente possa ficar a par disso. E para que a gente possa entender o quão quebrado, falido, dilacerado esse mundo está. Ainda que ele seja belo, mas ele muitas vezes nos machuca. E quantas vezes ele nos machuca? Catástrofes e mais catástrofes acontecem e acontecem com as pessoas todos os dias. Veja, por exemplo, no dia 14 de março, um ciclone passou lá na África e destruiu aquela cidade ali em Moçambique, o país de Moçambique praticamente inteiro, destruiu totalmente uma cidade. A quantidade de pessoas afetadas estima-se que foi 967 mil. A quantidade de famílias que foram afetadas tem uma estimativa que foram mais de 195 mil. Imagine quantas e quantas famílias passaram por uma dor de uma catástrofe natural que arrasaram com elas. E quantos deveriam ter tantos e tantos sonhos, tantos planos. Talvez eles não estavam presumindo que aquilo iria acontecer, mas aconteceu e destruiu muitas pessoas. Catástrofes acontecem. E quem garante que não vai acontecer conosco? Quem garante que essas coisas não acontecerão conosco quando a gente sair talvez daqui? Quem garante que nós estamos vivos amanhã? Porque existe um mal no mundo, e esse mal ele nos atinge, nós não podemos negar essa experiência. Mas não é somente um mal de catástrofes naturais. Existe a própria insatisfação do nosso coração. E eu não acompanho, mas teve uns dias aí que apareceu uma notícia e eu li. Aquele blogueiro lá, o youtuber chamado Whindersson Nunes, ele vai lá no seu Instagram, não sei onde foi direito, mas ele vai lá pedindo socorro, porque ele não estava mais encontrando a alegria de viver. Talvez você olhe para ele e as pessoas muitas vezes olham para ele e dizem assim, ele tem tudo que a maioria das pessoas gostariam de ter, ele tem fama, ele tem dinheiro e ele tem tudo nas suas mãos, mas alguma coisa não fecha, a alegria que ele tinha estava perdendo, ele não tinha mais satisfação, a ponto de olhar e perceber algum sentido na vida. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós olhamos para a vida e nós não encontramos sentido nela. Existe mais um outro tipo de mal, que é o mal moral.
É aquilo que as pessoas nos atingem. E isso é inegável. Certamente na experiência da sua vida você já foi atacado por alguém, você já foi ferido por alguém, você já foi injustiçado por alguém, você já sofreu por alguma pessoa que lhe fez mal e que pecou contra você. E não somente isso, mas você também fez mal aos outros. Nós fazemos mal uns aos outros, nós pecamos uns contra os outros, nós fazemos as coisas erradas uns com os outros e nós magoamos uns aos outros. Todos os dias as pessoas cometem maldade. Todos os dias isso acontece. E muitas vezes nós somos os vitimados. Somos os injustiçados. Somos aqueles que foram atingidos por esse mal. Outras vezes nós afetamos os outros. Mas existe ainda um mal maior. E eu não poderia, a lista não estaria completa se eu não falasse desse mal. Esse mal que eu vos falo é o mal interno, dentro do nosso próprio coração. É a maldade humana. E eu falo disso porque este é o principal. Não é o que acontece fora de nós, mas é o que acontece dentro de nós, porque as Escrituras nos mostram que todas as coisas que acontecem fora de nós é consequência do mal que opera dentro de nós. Então toda espécie de catástrofe, toda espécie de mal que vem exterior a nós, acontece primeiramente como consequência do mal que está dentro do nosso próprio coração. Porque o ser humano estava num paraíso, Adão e Eva estavam no paraíso, mas o mal ele surge dentro do próprio coração e como consequência disso, eles não ficam mais nem aptos para viver naquele paraíso. Eles tinham tudo perfeito. Eu acho engraçado, deixa eu fazer uma observação, porque muitas vezes a gente é tão inocente que a gente pensa assim, se eu morasse em tal lugar, as coisas seriam diferentes. Se eu fosse morar na Europa, talvez, a educação é muito melhor, tudo é muito melhor, as coisas funcionariam melhor. Mas veja, a Escritura diz que o homem estava no paraíso, tinha tudo perfeito. Mas o mal do seu próprio coração fez com que ele acabasse e arruinasse todas as coisas. Existe um mal dentro de nós. E esse mal é justamente o pecado que habita dentro de nós. A rebeldia do nosso próprio coração para com Deus. Que afetou o próximo, afetou a nós mesmos e afetou a natureza. O mal, ele existe. Ele é real. A dor e o sofrimento acontecem nesse mundo. E por alguma razão, Deus não quis que a gente fugisse desse mundo, mas que a gente vivesse a vida nesse mundo que muitas vezes é torcido, é dilacerado, é esfacelado, é destruído. E certamente o sofrimento vai chegar até você. Não tem como. Se você viver o suficiente, ele vai chegar até você. Você vai sentir o peso do mundo, essa força inexorável, implacável, que vai do seu encontro e vai de alguma maneira te atingir. Talvez ela já tenha lhe atingido. Talvez seja um familiar seu dilacerado por um câncer. Talvez seja uma catástrofe tão grande que aconteceu na sua vida que você não encontra mais sentido. Talvez seja aquele sonho que você tão vivazmente sonhava acontecer, mas que agora foi frustrado. A dor e o sofrimento, eles vão chegar e vão bater em nossa porta. É impossível disso não acontecer conosco. A Bíblia ela não nos dá uma fuga para o mundo, mas ela é muito consciente a nos mostrar que o mal vai acontecer e o sofrimento vai chegar até nós. Porque nós vivemos num mundo destruído. Mas a resposta para esse mundo, que é amargo e doce ao mesmo tempo, que é belo e doloroso simultaneamente, é que Deus criou o homem e o mundo perfeito. E como extensão da sua majestade, da sua bondade, da sua justiça, o mundo não poderia ser nada menos do que isso. Ele é bom. Viver é bom porque é uma dádiva do Criador. Porque Deus, Ele é supremamente bom, Ele é cheio de glória, Ele não poderia ter criado outra coisa, senão um mundo maravilhoso para que a gente vivesse. Mas a resposta para o quesito de a vida ser tão amarga muitas vezes, é que o pecado, ele entrou em nosso coração, e nós trocamos agora Deus.
Nós trocamos esse Deus Todo-Poderoso, cheio de glória e majestade, por a coisa criada. Isso se chama idolatria. Nós amamos mais a nós mesmos do que o próprio Deus, porque é isso que acontece no Éden. Adão olha para si e ele não quer mais Deus dizendo o que ele deveria fazer. Ele diz: eu vou ser Deus, eu posso ser Deus. E colocar outra coisa no lugar de Deus, e isso a gente chama de idolatria. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: idolatria é tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé. Um ídolo é tudo que exige exclusividade a Deus. Tim Keller, ele diz: um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central em sua vida, que caso você perca, achará difícil de continuar vivendo. Quantos não têm vivido com falsos deuses, colocado o seu coração e procurado valor em outras coisas que não Deus? Agostinho, ele nos dizia que nós somos aquilo que nós amamos. Muito mais do que nós somos aquilo que fazemos ou pensamos, ou aquilo que nós conhecemos, nós somos aquilo que nós amamos. Nós nos tornamos aquilo que nós amamos. E se nós nos amamos outra coisa além de Deus, como a primeira coisa a ser amada, como a coisa acima de toda outra, nós estamos cometendo idolatria. A afeição desordenada suprema é o fracasso em amar a primeira coisa em primeiro lugar, ou seja, amar a Deus acima de tudo. E isso é o que gera toda tristeza, toda insatisfação, toda procura e busca e todo sentimento de vazio que acontece dentro de nós. É esse o contexto que acontece em Gênesis 3. E é esse o contexto, por isso que eu estou falando de idolatria, e vou lá para Gênesis 3, porque a Bíblia toda vai narrar Deus sendo contrário à idolatria. E o que está acontecendo aqui no livro de Oséias é Deus repreendendo o seu povo contra a idolatria, que é uma espécie de infidelidade conjugal aqui da que Deus está falando. Deus está dizendo: eu sou um noivo, e vocês estão sendo infiéis, adúlteros. O povo de Deus, o povo de Israel estava sendo adúltero contra Deus. Esse é o contexto da carta. E o princípio central de toda a Bíblia é essa. É Deus ordenando e dizendo assim: você deve rejeitar a idolatria. A Bíblia descreve inumeráveis formas e modos variáveis os efeitos devastadores da adoração a ídolos. É por isso que a Bíblia está repleta da história do povo de Israel, dizendo o seguinte: olha, eles se corromperam, foram atrás de outros deuses, e como consequência disso, eles rejeitaram ao seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E Deus, vez por outra, e a palavra de Deus, vez por outra, vai narrando essas histórias que vão acontecendo e seguindo o fluxo da história da redenção, dizendo justamente isso. O povo de Deus tem uma tendência mórbida para cometer idolatria. Idolatria nada mais é do que essa inversão de prioridades. Nossa procura por substitutos para Deus. Nossa busca por satisfação e nossa inaptidão para sermos satisfeitos. Como disse C.S. Lewis outra vez, ele disse: olha, a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. Mas o problema é que ele não consegue, porque ele foi criado para Deus. O problema é que ele não vai ser feliz, ele não vai encontrar satisfação em outra coisa criada. Ele só pode encontrar satisfação se for em Deus. Mas a história humana, vez por outra, é ela contando os fracassos de um povo infiel, que vez por outra fracassa diante desse Deus Todo-Poderoso, e justo e amoroso, e vai se corromper perante falsos deuses. Nós amamos as criaturas, como diz lá em Romanos 1, a partir do versículo 18, ao invés do Criador. Nós trocamos a glória de Deus pela glória das coisas criadas. Então a verdade é que esse mundo ele geme. E ele geme por conta do nosso pecado.
O cerne do nosso pecado, por trás de todo pecado, o que acontece ali é uma idolatria. É nós trocarmos Deus por outra coisa que não seja Deus. E o cerne de todo o nosso pecado é a idolatria. E a questão é a seguinte: nós necessitamos de redenção. Nós necessitamos de sermos redimidos por alguém forte o suficiente para que nos retire e nos tire do poder e das amarras da idolatria. E é isso que o texto vai nos falar. O grande drama que narra a infidelidade do povo e como Deus, Ele, por seu amor pactual e por seu amor redentivo, Ele está trazendo o povo de volta para si, não por algo inerente ao povo, mas por algo e pelo seu amor leal e um amor que Ele fez no pacto. Veja o que diz em Oséias, capítulo 11, versículo número 2. Mas, quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Veja o que diz no versículo número 7. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo nenhum o exalta. A grande história de Oséias é um drama do povo de Deus correndo atrás de cisternas rotas que não retêm água, correndo atrás de outras coisas que não são Deus para buscar satisfação. Mas a grande verdade é que quanto mais nós nos entregamos aos ídolos, mais desapontados, desiludidos e desencantados nós ficamos. Porque ídolos têm o poder de encantar. Eles prometem algo, mas eles não podem cumprir aquilo que eles prometem. E muitas das vezes as pessoas caem no feitiço da idolatria. Elas pensam o seguinte: olha, se eu tiver dinheiro suficiente, eu vou ser feliz. Se eu construir uma carreira de sucesso, é aí que eu vou encontrar valor para a minha vida e eu vou ser feliz. Mas como a Bíblia diz lá em Salmo, a palavra de Deus diz que os ídolos nada são. E que semelhante a eles, se tornam todos aqueles que o adoram. A grande verdade é que nós nos tornamos semelhantes àquilo que a gente cultua. Ou para melhor dizer, nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Veja o que diz Oséias no capítulo número 9, no versículo número 10. Mas, quando eles vieram a Baal-peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Veja a ideia que está implícita aqui no texto. Ele está dizendo que o povo foi-se a Baal-peor para o adorá-lo. E como consequência disso, eles se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que eles amavam. O quê? O ídolo. Porque ídolos nos tornam insensíveis para Deus. A Bíblia diz que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê. Eles não podem fazer nada por nós. E a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes quando nós veneramos, quando nós adoramos, quando nós nos prostramos a um ídolo. Nós ficamos cegos, surdos e insensíveis para com Deus. Existe e eu fiquei muito admirado com um discurso que eu vi aí de um filósofo chamado David Foster Wallace. Um discurso que ele deu acho que era para uma turma que estava se formando, e a sua percepção de como a idolatria nos arruína. Veja o que ele diz. Eu vou falar um pouco sobre esse discurso e fazer uma citação dele aqui. Veja o que ele diz. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, na realidade não existe algo tal qual o ateísmo. Ele está dizendo assim, olha, não existe ateísmo prático. Não existe algo como não adoração, porque todo mundo adora. Todo mundo adora, só resta saber o que essa pessoa adora. E ele vai dizer, se você cultua dinheiro e posses,
se eles são o que te faz atingir o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem suficiente. É a verdade. Cultue o seu corpo e a sua beleza e a sensualidade, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá 1 milhão de vezes antes de finalmente a idade pesar sobre você. E ele vai continuando, ele diz, olha, cultue o poder, e você vai acabar se sentindo fraco e com medo. E você precisará de mais poder sobre os outros para anular seu próprio medo. Cultue seu intelecto. Sendo visto como inteligente, você acabará se sentindo um idiota, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas a parte traiçoeira destas formas de adoração não é que elas sejam ruins ou pecaminosas, na perspectiva dele, mas é que elas são inconscientes. Elas são configurações padrão. Elas são um tipo de adoração em que você gradualmente cai, dia após dia, ficando cada vez mais e mais seletivo sobre como você vê e como você mede valor, sem mesmo se dar conta do que é isso que está fazendo. O que ele está querendo dizer? É que não importa a natureza do ídolo a que nós nos prostremos. A verdade é que nós vamos nos tornar como eles. Se nós colocarmos algo da criação no lugar de Deus, nós vamos, em última instância, estarmos, no final das contas, encontrando decepção, frustração e desencantamento. Porque no fim das contas, essas coisas acontecem com nós, ainda que seja muito inconsciente. Você vê aquele que muitas vezes está dedicado à adoração a um ídolo, parece que ele não percebe que está adorando a um ídolo. Como é sutil a idolatria. Vez por outra nós podemos estar aqui dizendo, eu estou adorando a Deus, quando na verdade a nossa devoção é a outro. Perceba o quanto você dedica tempo, sua energia, seus recursos para outra coisa. E se você dá mais importância a essa coisa, provavelmente essa coisa será o seu Deus. E muitas vezes isso é tão sutil que nós não percebemos. Mas a palavra de Deus diz que Deus está num pacto com o seu povo e que Ele não permitirá que a idolatria arruine o povo definitivamente, completamente. E a certeza que nós temos que o povo de Deus, os eleitos de Deus, vão continuar, é que o próprio Deus se compromete a curar-nos da nossa própria idolatria. Veja o que diz Oséias capítulo 5 e versículo 6 do capítulo 11. Deus, Ele nos disciplina para que a gente possa perceber a malignidade do nosso pecado de irmos após outros deuses. Veja o que diz os versículos 5 e 6 do capítulo 11 que nós lemos. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu deixei esse povo livre para eles fazerem o que eles quiserem. Eu os entreguei. E como consequência disso, eles vão sentir o peso que é adorar falsos deuses. Porque eles vão ser decepcionados com os deuses que eles adoram. As expectativas que eles colocam sobre o Egito e a Síria como forma de segurança vão ser arruinadas. E haverá destruição. Mas a grande verdade é que Deus está fazendo isso para disciplinar o povo, para mostrar ao povo que não importa o quanto a gente busque outros deuses, no final das contas, isso só nos fará mal. E os versículos finais do capítulo 11, eles encerram dizendo algo maravilhoso. Eles falam sobre o amor de Deus. E a palavra muitas vezes que Oséias está descrevendo aqui, e que muitas vezes aparece no Antigo Testamento, é a palavra que fala sobre benignidade, que muitas vezes é traduzido por amor fiel, que é o amor de um noivo que está comprometido com sua noiva, a levar ela até o fim, e a ficar com ela até o fim. E este é o comprometimento de Deus. Veja o que diz os versículos 8 a 11. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar?
Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim. Pois sou Deus e não homem. O santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como as aves, da Síria como as pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Deus está aqui se comprometendo que aqueles a quem Ele chamou e que está no pacto com Ele, Ele vai resgatar de volta da sua idolatria. E a nossa grande esperança não é outra senão o próprio amor redentivo de Deus para nos livrar dos nossos deuses. Porque se nós fôssemos deixados, entregues a nós mesmos, nós só iríamos após outros deuses, porque o nosso coração é mau, é pecaminoso, é corrupto. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, eu não vou executar a minha ira diante de vocês, porque eu vos amei. Eu vos amei desde a eternidade. O infinito amor de Deus, esse amor redentivo nos traz de volta para si. Mesmo quando a gente nos distancia, mesmo quando a gente corre para longe de Deus, Ele faz questão de nos atrair novamente, porque Ele é fiel, a sua palavra Ele é fiel ao seu pacto, e Ele sempre está disposto a nos curar das nossas idolatrias. A grande verdade é que nós só podemos ser livres da idolatria por um noivo que Oséias não descobriu, mas que nós sabemos quem é. Esse noivo se chama Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que oferece redenção para nós. Todas as vezes que a gente cair, todas as vezes que a gente colocar coisas como mais importantes do que Deus, todas as vezes que a gente deixar Deus de lado, e como a gente é propenso a fazer isso. A nossa esperança está no noivo, que diz a sua palavra lá em Efésios, que Ele deu a vida para purificar, para embelezar essa noiva. E a certeza que essa noiva entende que ela vai continuar e vai chegar limpa, santa e pura, é a realidade de um noivo que dará a sua vida por ela. Como consequência disso, nós não podemos deixar de olhar para Cristo Jesus e para como Ele encara a realidade do mal. Porque Jesus, Ele não nega o mal. Ele não despreza o pecado e esse mundo todo corrompido. Veja, Ele chorou as dores do mundo. Lá em João, no capítulo 11, a palavra diz que Lázaro morre. Jesus, como amava muito a Lázaro e as suas irmãs, Ele chega. E quando uma daquelas irmãs fala para Jesus, ele se sente conturbado dentro de si e ele chora. E talvez uma tradução mais bem elaborada seja que Jesus literalmente bradou, ele gritou porque ele chorou pela morte. Ele sentiu o peso que é esse mundo pecaminoso. Mas muito mais do que isso, Jesus não somente sentiu a realidade do mal em sua pele, Ele carregou o peso do mundo por nós. Ele carregou tudo, o pecado, todo o mal, Ele pagou naquela cruz do Calvário por nós. E é por isso que em Cristo nós podemos chorar. É por isso que em Cristo nós podemos lamentar por esse mundo caído. Porque Ele sentiu na sua pele. Mas com Cristo, nós podemos chorar sobretudo por aquilo que nós entendemos que é a causa maior de todo o mal. Pelo nosso próprio pecado. E a palavra diz lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui não é um choro por qualquer coisa. Não é um choro porque você não conseguiu um carro do ano. Não é um choro porque você não conseguiu uma carreira de sucesso, ou porque você não tem a casa que você gostaria. Esse choro é próprio daqueles que amam a Deus e que não conseguem se desvencilhar do seu próprio pecado. Eles choram pelo próprio pecado, está arraigado ainda dentro deles.
E a palavra de Deus nos dá a promessa dizendo o seguinte: aqueles que choram por ver a maldade do próprio coração, eles serão consolados. Cristo nos promete consolo quando nós chorarmos pela realidade do mal, pelo nosso próprio pecado. Eu convido você a chorar e a analisar tantas coisas de ruim que tem acontecido em sua vida. Tantas frustrações. Como a nossa vida poderia ser diferente se a gente atentasse para a realidade da palavra de Deus, mas muitas vezes nós distanciamos dela. O pecado, ele mata-nos. Mas a palavra de Deus diz que nós temos consolo garantido quando nós choramos pelo nosso próprio pecado diante de Deus. Mas não somente isso, porque Jesus venceu, nós temos redenção. Nós somos salvos de nossa idolatria. Nós somos curados da nossa infidelidade. Nós somos livres das prisões que nós mesmos fizemos para nós. Nós nos enredamos em nossos próprios pecados, em nossa própria escolha. Mas em Cristo, Ele nos oferece redenção para todas essas coisas. Porque não há somente centímetro, não há somente uma gota aonde o pecado chegou que não existe a redenção. Não há somente uma área da vida sequer que o pecado tenha entrado que Cristo Jesus não ofereça a redenção. Por isso que há esperança para nós. E essa esperança, ela é garantida pelo esse próprio Mestre, esse Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. E a prova que Ele ressuscitou é que vai existir um mundo, um novo céu e nova terra, em que nós não seremos mais tocados pelo pecado. Nós não seremos mais atingidos pela idolatria. Nós temos esperança de que um novo mundo há de surgir e nós poderemos desfrutar de Deus plenamente pelos séculos dos séculos. E isso muda a nossa perspectiva aqui e agora. Porque se o reino de Deus já nos é garantido e esse novo céu e nova terra já nos é disponível pela palavra de Deus, nós podemos embelezar o mundo aqui, hoje e agora. Esse mundo que está caído, esse mundo que está fraturado, nós, por meio da graça de Deus, podemos embelezar esse mundo com boas obras. Nós podemos dar um vislumbre do que será aquele novo céu, aquela nova terra. O lugar preparado para nós, onde não vai ser mais lágrima, mais choro, mais dor, nem pranto e nem morte. Onde todas as coisas serão perfeitas. Em Cristo nós temos essa esperança. E em Cristo nós podemos embelezar o mundo. Dar vislumbres daquilo que será. Mostrar a realidade do reino de Deus. E aquilo que Jesus disse: o reino de Deus chegou até vós. Que nós olhemos para esse texto. Que nós olhemos para aquilo que nós meditamos nessa noite. E possamos meditar no grande amor de Deus. Não é motivo para a gente ficar desesperado por conta da nossa idolatria. Seria, se nós não tivéssemos Jesus Cristo. Mas nós temos um Redentor. Ele é fiel, Ele é justo. E Ele nos ama, a tal ponto de ter dado a sua vida por nós. E é porque Ele nos ama que nós temos esperança de que o seu amor vai nos atingir. E que nós estamos seguros nesse amor que nos redime de toda a nossa idolatria. E que nos faz viver para Deus, para o único pelo qual nós deveríamos e podemos viver de fato. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê essa graça de nós vivermos para Deus em todas as áreas de nossas vidas.